Você sabe se você tem direito à prescrição por dívidas tributárias? Pois bem, essa e outras dúvidas nós vamos tirar agora com o Dr. Gerson de Souza, especialista em direito tributário. Doutor, o senhor que é especialista em direito tributário, poderia nos dizer o que acontece com um contribuinte que não efetua o pagamento dos seus impostos? Primeira coisa, quando se abre o prazo para pagamento voluntário, o contribuinte ele não efetua esse pagamento e não impugna também na via administrativa nem na via judicial e esgota aquele prazo, o que acontece? O fisco ele poderá pegar o nome do contribuinte e inscrever no cadastro de inadimplentes. Sendo assim, quando o contribuinte acessar o site da Receita Federal e digitar o seu CPF ou CNPJ, o que vai aparecer lá? Que ele está em débito perante a vara da Fazenda Pública. E com essa inscrição, o fisco ele terá acesso a uma certidão positiva de débitos fiscais. E com essa certidão, o fisco munido dela, ele poderá aí instaurar uma execução fiscal em face do devedor. Essa certidão é positiva, quer dizer, positiva porque existe ainda uma dívida, não é isso? Impede que o contribuinte faça o quê? O contribuinte pessoa física e o contribuinte empresário. O que impede que ele faça? O que podemos deixar aqui como exemplo, contribuinte pessoa física, ele pode sofrer limitações, por exemplo, de não poder realizar concurso público. Já a pessoa jurídica sofre várias limitações também, por exemplo, de não conseguir efetuar algumas transações bancárias. Muito interessante. E o poder público, como o senhor disse, munido dessa certidão, pode entrar com uma execução fiscal, que é o processo de cobrança do imposto. Existe um prazo a partir do momento que o poder público tem essa certidão para que ele possa instaurar a execução fiscal? Positivo. Existe um prazo após esgotar aquele prazo do pagamento voluntário, onde o contribuinte não pagou o tributo. No dia seguinte começa a correr uma linha do tempo que é de 5 anos. Se dentro desses 5 anos o poder público não entrou com a execução fiscal, o que vai acontecer? Ocorre a prescrição e assim o contribuinte ele é liberado daquele débito. Então, o que é prescrição para o nosso telespectador entender melhor? A prescrição é a perca do prazo por parte do poder público. É porque o poder público ele pode mover essa execução fiscal contra o contribuinte, mas ela deve ser dentro de um prazo. Qual prazo? Prazo de 5 anos. Então a perda desse prazo, se o poder público não ingressa em juízo contra o contribuinte devedor dentro desses 5 anos, o que acontece? Perda do prazo. E essa perda do prazo é chamada de prescrição. E se o poder público efetuar a cobrança após o prazo prescricional, o contribuinte ele pode se negar a pagar? Sim, o contribuinte ele pode se negar a pagar por causa da prescrição. Como o senhor disse, aconteceu a prescrição, nós estamos num exemplo. Aconteceu a prescrição, o poder público executou o contribuinte e o contribuinte não se deu conta de que tinha acontecido o prazo prescricional, de que tinham passado 5 anos. Ele vai lá e efetua o pagamento. O poder público tem que devolver esse dinheiro ou simplesmente o contribuinte perdeu esse valor? Olha, diferente do que acontece no civil, que é aquele débito com a lojinha no direito do consumidor, aqui no tributário, quando o contribuinte ele paga um débito que já estava prescrito, o que acontece? O contribuinte ele tem direito a pegar de volta tudo aquilo que ele pagou, porque ele pagou um débito que estava prescrito. E a prescrição, ela extingue a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, ele pagou uma dívida que não existia. Exatamente, que já estava totalmente extinta. Então pode sim fazer a repetição do indébito, que é pegar de volta e com correção monetária. Juros e correção monetária ou somente correção? Somente correção. Doutor, existe uma questão que está sendo discutida pelo STJ, que é o marco inicial do prazo da prescrição. Alguns entendem que é da ciência do ato ilícito pela Fazenda e outros entendem que é do ato do ilícito.
Eu quero saber o que o senhor pensa a respeito disso, porém, daqui a pouquinho, porque nós precisamos agora fazer uma parada para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta com o Dr. Gerson de Souza e ele vai agora dar o posicionamento dele a respeito de uma discussão do STJ. Estamos falando da questão que envolve o marco inicial da prescrição na execução fiscal. Doutor, pois bem, qual o seu entendimento? Olha, como advogado, é importante destacar que é a partir do ato. Qual ato? Do não pagamento daquele débito. Porque se os 5 anos começassem a contar a partir da ciência, imagina aí que poderia se ter uma ilimitação desse prazo. Porque se a ciência viesse a se dar daqui a 30, 40 anos, a partir dali que se daria a contagem dos 5 anos, então isso poderia perdurar por uma linha infinita do tempo. E os processos durariam muito mais tempo do que já duram, né? Com certeza, com certeza. E dentro da prescrição, o que é a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente, ela é diferente. Imagina-se que o poder público ele ingressou com a execução fiscal dentro daquele prazo de 5 anos, ou seja, não aconteceu a prescrição. Tá tudo certo. Agora, dentro da execução fiscal, quando o juiz recebe a inicial, que vem por parte da Fazenda Pública, o juiz ele vai proferir um despacho, mandando citar o devedor, para que esse devedor ele possa garantir o juízo ou produzir sua defesa dentro dessa ação judicial. Acontece que muitas vezes esse devedor ele não é encontrado. Ou ainda, encontrando aquele devedor, ele não possui bens para garantir o juízo, ou seja, ele não tem bens sobre os quais possa recair uma penhora de bens. Quando acontecer uma ou outra situação, não achando o devedor, ou encontrando não houver bens sobre os quais recai uma penhora, o que vai acontecer? O juiz, ele profere um novo despacho. Em qual sentido? Suspendendo o andamento dos autos. E essa suspensão se dá por um período de até 1 ano. Se dentro desse 1 ano a situação permanecer a mesma, ou seja, o devedor não é encontrado, também não tem bens, né? Também não tem bens. O que vai acontecer? Dentre 1 ano, o processo continua suspenso. Completou o ano, o juiz ele profere agora um outro despacho. Para que serve esse outro despacho? O processo ele vai para o arquivo. E ali no arquivo, o processo ele fica até 5 anos. Se completados esses 5 anos sem que tenha encontrado o devedor ou não tenha encontrado os bens sobre os quais recai uma penhora, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto? Pela prescrição intercorrente. Ou seja, o contribuinte ele pode deixar de pagar um tributo através da prescrição normal lá atrás e através da prescrição intercorrente. Positivo. E se pagou sem saber, o que acontece? Repetição do indébito. Doutor, quando o contribuinte não efetuou o pagamento, no caso, vou dar um exemplo, o IPTU, IPVA, ele não paga o tributo na data certa. Mas aí 2 anos ele lembra, daqui a 2 anos ele lembra que ele não pagou. Ele vai pagar aquele tributo com alguns acréscimos. Quais são esses acréscimos? Olha, nós temos o montante principal, que é o valor originário daquela tributação. Sobre esse montante aqui vai incidir a correção monetária, vai incidir também a incidência de juros. Mas ao lado desse montante que cresceu por conta da correção e dos juros, vai ter também um outro montante que surge, que é a multa tributária. Então vai ter cumulativamente o montante originário que cresceu e vai ter também a figura da multa. E aumenta em quanto? Se uma dívida, vamos supor uma dívida de R$150 originária, com esses acréscimos, vai para quanto mais ou menos, pela sua experiência? Aí vai depender de cada legislação, de acordo com a espécie tributária. Tem impostos, por exemplo, que são dos municípios, ISS, IPTU, ITBI, outros são dos estados, ITCMD, ICMS,
Então, assim, varia de acordo com cada legislação, porque cada legislação de cada ente federado, municípios, estados, União e Distrito Federal, irá regulamentar nesse sentido. Então, o importante é que paguemos os nossos impostos em dia para que possamos não sofrer esses acréscimos, não é isso, doutor? Sim, é importante pagar em dia. Inclusive, se o contribuinte ele não tem condições de pagar, existe a figura do parcelamento, que ele pode parcelar. Inclusive, se a certidão ela já está positiva, se ele já está no cadastro de inadimplentes, o que pode acontecer se ele parcelou? Ele consegue reverter aquela certidão e não ter mais aquelas limitações impostas. Doutor, muito obrigada pelas informações e eu tenho certeza que o nosso contribuinte telespectador vai ficar atento ao prazo prescricional e ao pagamento em dia dos tributos. Foi um prazer estar aqui. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes eu quero agradecer aos meus parceiros, a loja Regina Pagani, que me veste hoje, e a Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E se você quer dar uma olhadinha nos nossos outros programas, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Até a próxima semana.